O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando! Ide ao seu encontro!" Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. As portas se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma festa muito importante para nós, de tradição latina, como nós chamamos, ou ocidental, voltada para esse mundo de cá, né? Mundo dividido em duas partes: o Oriente de um lado, onde o Sol nasce, e Oxiden, o lugar onde o Sol morre, se põe. E essas duas formas de olhar para Deus têm culturas diversas para expressar o mesmo símbolo do amor divino. E aí nós temos os grandes representantes do Oriente e os nossos representantes do Ocidente. A igreja, já no início do cristianismo, primitivo ainda, chamava esses homens que defendiam a fé, animavam as comunidades, formavam o povo de Deus, alimentava a catequese com ensinamento forte. Era costume chamá-los de grandes padres ou padres da igreja. Assim, então, Santo Agostinho, hoje comemoramos a memória, também se tornou um grande padre da igreja, um grande doutor da fé e um grande mestre da espiritualidade e da teologia. E o que Agostinho tem de diferença? A sua conversão, o seu modo de encontrar-se com Deus, que está ligado justamente com esse evangelho. O tempo que se abrevia, a eternidade que se abre. A história que encontra um sentido que conecta o céu à terra, o divino ao humano. Essa relação, essa aliança profunda é o que a gente chama de conversão, de transformação, de mudança de vida. Muitas vezes a gente pensa que isso talvez aconteça de maneira automática, né? E por isso é importante seguir a vida dos santos para perceber como é que se dá esse momento de luz, de vida, de graça. E um santo não é igual ao outro. Cada santo é totalmente diferente. Porque a maneira do santo ser santo é a maneira como ele olha para o mistério, como ele testemunha essa graça. Por isso Santo Agostinho vai ser também chamado de doutor da graça. O homem que mais soube falar do que aconteceu na sua vida. O antes e o depois. O antes da experiência do Senhor e o depois da experiência do Senhor. E a maneira então de Agostinho ver parte daquilo que é importante para a nossa vida cristã.
a Sagrada Escritura, base, fundamento, alimento, alicerce, como diz o concílio, né? Fonte e ápice da vida cristã. O que fez e tornou diferente a vida de Agostinho e modelo da igreja é a maneira como ele mergulhou nessa fonte. E que deve ser para nós ainda hoje modelo da nossa mudança, da nossa conversão, da nossa transformação. A Bíblia não é um livro que se abre como um mundo mágico, né? A Bíblia é um universo, é o reino de Deus que se manifesta para nós. Nós não devemos buscar ler na Bíblia para encontrar algo por trás do texto. Nós devemos nos abrir para que a Bíblia coloque diante de nós aquilo que ela tem para oferecer de melhor, um mundo novo. E foi justamente isso que transformou a vida desse homem chamado Agostinho. Muitos conhecem Agostinho, né, o antes da conversão. Né? Jovem, se perdeu, a mãe ficava igual doida, puxando o cabelo, querendo que ele se convertesse, se ajoelhava, fazia novena, rezava, né? Coitada de Santa Mônica. Símbolo das mães, né, que rezam pelos filhos. Mas Agostinho não estava nem aí para isso, para a palavra, para o evangelho. Era um bon vivant, né? Como diz o ditado latino, um homem da noite, da madrugada, né? Um jovem inquieto. Ele mesmo vai falar dessa inquietude do coração dele, né? Mas veja que aquilo que poderia parecer mal, Agostinho consegue ver o bem. Veja a forma dele ler a vida, né? Ele vai falar bem no início da sua confissão, essa maneira de expressar o caminho para Deus. Só é possível fazer um caminho para Deus confessando-nos, abrindo-nos para um autoconhecimento. Quem sou eu diante de Deus? Hoje a confissão não é só falar para o padre o que eu pequei. Confissão é a capacidade de reconhecer quem eu sou. Muito mais do que ficar guardando numa cadernetinha os atos do pecado, é a capacidade de perceber o quanto isso nos afasta ou nos aproxima. E veja que então em Agostinho, confessar, né, quem lê as confissões, é na verdade uma maneira de diálogo da alma com Deus, do profundo de si com Deus. Ali é quase um tratado de como que um homem que aprendeu a confessar-se vai descobrindo quem ele é diante do Evangelho. Então não é simplesmente eu falar de mim comigo mesmo. Isso é monólogo. Confissão é um ato de referência com Deus. Por isso a palavra em latim chama confiteor, né? A capacidade de falar de si para um outro. E quando eu me falo de mim mesmo, eu não estou falando de atos, eu estou falando de modos, de maneira de ser, de jeito de estar no mundo. Então Agostinho percebe que o pecado não é ato, o pecado é desvio. Então ele percebeu que a vida dele estava totalmente desviada do Senhor. E ao invés de ele condenar seu caminho anterior, ele chega a dizer o seguinte: quanto mais me afastava de ti, Senhor, era então que tu me trazias para perto de ti. Um paradoxo, difícil de entender isso. Quanto mais eu me distanciava, mais Deus me aproximava dele. Para que a gente não confunda conversão com comportamento. Às vezes a gente pensa que conversão é comportamento. O comportamento pode enganar. A conversão não. Ela parte de dentro, do profundo da gente. E por isso então Agostinho conseguiu ver na sua inquietude, mais do que um homem que errava, um homem que buscava. Diz Edith Stein, no seu diário espiritual, grande santa também da igreja, agostiniana por natureza, Edith Stein diz assim que todo mundo que busca a verdade, seja qual for a verdade, está buscando Deus sem saber. Portanto, Agostinho ele cria um modo de enxergar a vida não mais a partir daquele olhar que condena, que machuca e que fere, mas sim a partir de um chamado que apela, que convoca, que chama-nos para o melhor de nós. E foi assim que então Agostinho um dia, debaixo de uma árvore, né, num pequeno jardim, passou uma criança e ele já estava na crise, né? Porque também conversão é momento de crise.
Quem não tem crise não se converte. A crise é um momento que a gente sai do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e percebe que existe um mundo tão bonito lá fora, até melhor. Mas a gente às vezes fica tão preso no nosso mundinho, né? E a gente acaba não percebendo o que Deus tem, como que Deus nos chama, como que Deus nos quer. Ou seja, a maneira de Agostinho ver a vida é trânsito, é passagem, é mudança. Tanto que Agostinho vai dizer uma frase que depois se tornou famosa, né? Para ser fiel a mim mesmo, eu tive que mudar tanto por fora. Fidelidade a si significa mudar para fora de si. Muitas pessoas confundem, né? Fidelidade com vidas rígidas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Fidelidade significa nunca engane a si mesmo, né? Nunca engane a si mesmo, nunca minta para si, né? Santo Agostinho ele chega a dizer assim, no critério da sua leitura, né, espiritual: eu posso enganar uns por muito tempo, alguns por um bom tempo, mas a mim nunca. Olha que profundo. Nós podemos enganar algumas pessoas por muito tempo, outros por um pouco de tempo, mas há alguém que a gente nunca engana: nós mesmos. Veja que dificuldade, que profundidade. Que homem que tinha uma capacidade espiritual de perceber a si mesmo o tempo todo, de não mentir para si, de ter essa sutileza espiritual de perceber quem sou eu. E aí que então ele descobre um dia, nessa crise existencial que ele vivia, o mistério da palavra. Então passa uma criança, né? E do lado de Agostinho a Bíblia simbolizando ali que ele queria alguma coisa, que alguma coisa o angustiava, o inquietava. O mundo do que ele buscou fora, as verdades que ele estava tanto à procura, já não era mais suficiente para satisfazer o coração inquieto dele. Mas ao mesmo tempo ele lia a Bíblia e ele falava que a Bíblia era como um livro obscuro, difícil, né? Impenetrável. Ele lia e não entendia nada, porque ele ainda lia como uma leitura humana, literal, né? Um texto que você lê 10 virgens, né? Eu olho e falo assim, que virgem burra, né? Como que vai andar e não vai levar o óleo? É idiota, né? Então Agostinho tinha mais ou menos essa leitura. Qual que é a diferença da virgem que tem prudência e da virgem que tem... Então ele só via essa comparação superficial, até que então passa uma criança correndo e diz: toma et lege, toma et lege. E naquele momento Agostinho diz no livro de Confissões, como que uma escama que caía dos meus olhos, algo acontecia dentro de mim. Tomei a palavra de Deus e abri. Era um texto da carta de São Paulo, em que Paulo dizia bem assim: já é hora de despertar. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Arrumemo-nos com as roupas da luz, dispamo-nos das obras das trevas. Vivamos como em pleno dia, mesmo que seja noite. E a partir dessa expressão forte de São Paulo, Agostinho, em grego, a palavra, né, está chegando, o reino, é parousia. Par, o sem, para o ser. Muitas vezes a gente traduz, né, a parousia como uma vinda do Senhor de fora. A gente fica igual besta olhando lá para o céu, né? Vem Jesus! Ele não é assim. Santo Agostinho ali, por isso é importante o texto e a vida do santo. Par, o sem, para o ser, significa para Agostinho uma abertura, um despertar. Ou seja, aí muda toda a sua maneira de ler a Bíblia. É quase que uma maneira de enxergar o mundo de um modo novo. A parousia do Senhor não significava mais a expectativa utópica de um mundo fora daqui, mas a abertura do olhar para a graça de Deus que já está atuando no mundo. Veja quão profundo é o modo de Agostinho pensar. Tanto que Agostinho vai dizer: tenho medo da graça que passa
e não volta mais. Não se trata também de uma computação da graça. Se trata da maneira de ver o kairós de Deus, como Agostinho diz. Kairós significa um momento propício, o tempo apropriado, né? Então, despertar para a graça que chegou, para o dia que começou, não significa, então, a gente ficar criando expectativas ilusórias de um futuro utópico, mas a abertura do olhar para a graça de Deus que já está atuando na gente, nesse tempo hoje. E todo mundo tem na sua vida prática, na sua existência concreta, esse tempo que é precioso. É onde a gente vai, então, de alguma maneira, enriquecendo o nosso olhar, nossa forma de ver o mundo. E como que, então, Santo Agostinho, mestre, né, da sutileza espiritual, vai diagnosticar a alma que encontra essa graça. Então, quando ele fala que tem o medo da graça que passa, ele une essa graça como um tempo do kairós, o tempo especial. O tempo em que você pode falar uma palavra ruim para alguém, mas diante da sua consciência você diz, não vale a pena. Eu vou continuar fiel a mim, a essa graça, a essa bondade. E aí, então, aquilo modifica a vida desse homem. Ele, muito pauliano, né, lendo São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A maneira que Agostinho começa a ser fiel a si, mas Cristo cresce nele. E aí ele então faz uma reflexão profunda desse si e de Deus. Ele vai dizer assim, Senhor, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Estavas tão dentro de mim e eu me perdendo fora de mim. Te procurava na beleza das coisas, quando tua única e grande beleza se encontrava dentro de mim. Dá-me, Senhor, conhecer-me mais, para vos conhecer melhor. A partir desse momento, então, Agostinho começa a travar um processo que a gente chama na teologia de dialética, do eu e do não eu. Agostinho quer descobrir o que é ele a partir do que não é ele. Daí Agostinho vai criar um tratado chamado comunidade, regra de vida comunitária. Agostinho descobre que o irmão é o caminho de santificação. Não porque o irmão é bonzinho, não. Porque somente com os irmãos eu posso perceber quem eu sou. Eu só descubro quem eu sou naquele quem eu não sou. Então, a partir dessa relação dialética, Agostinho descobre que a Trindade está na relação da comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo só é quem é, porque na unidade de natureza é diferente na relação de pessoa. Ou seja, pai só é pai porque não é filho, filho só é filho porque não é o Espírito só é Espírito porque não é nem o pai e nem o filho. Então, descobrir o caminho de conversão levou Agostinho a questionar então esse si. Ninguém se salva sozinho, dirá Agostinho. Por quê? Porque sozinho a gente se perde. Então, para que eu me descubra, eu preciso descobrir o que não é eu. E quem não é eu? Primeiro, as coisas. Segundo, as pessoas. Terceiro, Deus. Claro que numa ordem hierárquica de verdade, né, de essência, de substância, porque essas são as expressões de Agostinho, né? Numa ordem de verdade, o primado de tudo é Deus, e em Deus os irmãos, imagem de Deus, e depois o mundo, palco do lugar onde eu me encontro com Deus. Hoje, então, Agostinho começa a fazer toda essa dialética, né, do eu e do não eu. Veja que caminho bonito de conversão. Você já não fica mais ingênuo em achar que o irmão é um anjinho, né? Mas você fica mais atento a saber que quanto mais o irmão faz algo, mais você descobre algo de você. Então a gente sai até do fenômeno do vitimismo, né, no campo psicológico, dessas feridas bestas, né? E veja que Agostinho já ilumina um pouco o que vai ser Freud, Jung, a psicologia moderna, né? À medida que eu vou me descobrindo a partir do outro, eu já não me prendo a julgar o outro a partir dos meus olhos, das minhas projeções, das minhas misérias. Então Agostinho faz essa tensão, né, no campo do tempo, da história, entre um passado, o meu presente do passado, meu presente do presente e meu presente do futuro, no sentido que em Deus não há tempo.
Todo tempo é abertura para Deus. Veja então que a partir dessa leitura de Agostinho, a gente pode ler esse evangelho como um caminho bonito, né? De que se esse tempo está abreviado e o Senhor já está entre nós, e a metáfora, né, das virgens que vão ao encontro do Senhor que vem, não significa mais somente um tempo de espera passiva, que a gente fica aqui nesse mundo esperando a vinda do Senhor, mas significa um ato de movimento interior, de quem busca, de quem se inquieta, de quem não faz desse mundo absoluto, mas de quem coloca-se a despertar para um outro mundo que já atua no meio da história, no meio da gente, no meio de cada um. Veja então o sentido profundo que levou esse homem a ver a graça não como alguma coisa separada da natureza, mas alguma coisa que já na criação aponta, direciona, orienta nosso ser para Deus. Santo Agostinho vai dizer, né, nessa dialética do eu e do não eu, que a graça salvífica tem correspondência com a graça criadora. Ou seja, o homem que se abre para o Deus que vem de fora não é nada mais do homem que reconhece o Deus que já está no fundamento de tudo, na criação de tudo. Então, salvação não é algo somente que vem de fora. Salvação é a abertura para aquilo que corresponde ao mais profundo de mim. Por isso o Verbo se fez carne para se fazer um conosco. A salvação já não é mais uma alienação, uma dispersão no mundo, na história, uma fuga das coisas. Salvação significa salos, curar o mundo, cuidar as pessoas, cuidar de si. É uma nova maneira de viver, na disponibilidade de saber acolher o tempo da graça, o kairós de Deus, o tempo da bondade, né? Essa disposição. Ontem já passou. Eu podia ter feito ontem, não tenho mais a graça. O kairós passou. Mas o kairós não é algo que passa e acaba. Hoje é um outro momento. De outra maneira, com outra circunstância, sempre haverá esperança. Poderíamos, quase como síntese, dizer que Agostinho é símbolo da esperança de conversão para cada um de nós. Mesmo perdido, mesmo inquieto, né? Mesmo fazendo coisa de jovem, ele ensinou muito para nós que há possibilidade sempre de mudar de vida, no início, no meio e também no fim. O que é importante, essa prudência, né? É ir ao encontro, é saber que eu posso estar desperto, é perceber Deus no meio do mundo, universal no concreto, nas coisas pequenas, nos detalhes da vida, né? E aí a gente vê como que alguns padres conseguem traduzir isso de maneira às vezes até parabólica, né? Lembrei aqui do padre Léo, que uma vez contou uma história de um senhor que procurou ele e falou assim que a casa dele estava só o demônio, só o mal. E aí o padre Léo falou assim, ó, você vai voltar na sua casa e Jesus está lá. Mas, seu padre, é impossível Jesus estar lá. Jesus está lá. Mas não é, minha mulher vai na macumba, minha sogra quer matar todo mundo com a língua, meu filho está mexendo lá com coisa ruim, minha filha, seu padre, você nem imagina. Ele fala, não, mas eu descobri que Jesus está escondido em um deles. E o velhinho foi lá, voltou para casa e começou a ver, né? E a mudar o jeito dele para ver onde que Jesus estava. E cada dia que ele ia era uma tragédia. E assim ele voltava no padre, tenha paciência, aprenda a ver Jesus. E aí o padre vai contando a história, e aí termina a história. No final, as pessoas começam a mudar. E o velhinho chega lá para o padre e fala, seu padre, está todo mundo diferente na minha casa. Então, regra agostiniana. Se você não é capaz de ver Deus no seu interior, dificilmente você será capaz de ver Deus no interior dos outros. À medida que ele cavucava para ver Deus escondido no outro, ele ia descobrindo Deus presente nele. E ele ia mudando as atitudes dele. Então ele foi vendo que muitas vezes
as nossas ações geram reações ruins nas pessoas. Que bonito, né? Isso é conversão. E quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Então, muitas vezes a gente quer confessar, veja, até isso muda, né? Agostinho mudou essa regra. A gente quer confessar se vitimizando a partir do outro. Agostinho faz uma mudança. Confesse-se no modo de ser no mundo, no modo de se encontrar, no modo de estar nas coisas. Tudo fala a Deus, tudo revela a Deus, tudo leva a Deus, desde que você consiga encontrá-lo dentro de si. E aí ele termina com 2 frases, lapidar o livro das Confissões. Deus interior íntimo meu. Deus é mais íntimo que meu próprio íntimo. E a outra frase é veritas habita in interiore homine. A verdade habita no homem interior. Então, se a gente não interiorizar, se a gente não silenciar, se a gente não buscar no mais profundo de nós a presença do Deus dentro, dificilmente a gente encontrará Deus fora. Essa dialética, como eu disse, é fruto de um processo de conversão. Foi no momento em que Agostinho, conseguiu perceber que havia uma relação entre o eu e o não eu, e que para descobrir quem eu sou, eu precisava descobrir quem não eu sou, quem não sou eu, ele se abre para a comunidade, para o outro e para Deus. E quanto mais eu descubro Deus, mais eu me sei de mim. Veja que profundo as consequências dessas verdades. Karl Rahner vai chegar a dizer, no século XX, que não há teologia sem antropologia. Toda teologia é também uma antropologia. Todo homem que fala de Deus está falando de si. Porque todo homem é símbolo de Deus. Quando eu falo de Deus, eu também estou falando de mim em relação a Ele. Se você fala de um Deus ruim, é porque você ainda é uma pessoa imatura na fé. Se você descobriu um Deus bom, é porque você está descobrindo algo diferente dentro de si. Que esse homem grande, esse grande teólogo, nos ajude também nós a fazermos essa experiência do despertar, de uma parousia que não é buscar fora, alienado, num futuro ilusório, utópico, mas sim no despertar de um reino que se faz presente. Par o sen, Abertura para o ser que se faz presente no mundo. Abertura para o futuro de Deus que se aproximou em Cristo. Abertura dessas jovens que souberam prever o Senhor que estava chegando. Veja que bonito, que ligação com o Evangelho, que profundidade para a nossa vida. Que Agostinho interceda por nós. Santo Agostinho, rogai por nós.